Com muita alegria, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levarmos a todas e todos uma mensagem. E por isso, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, da proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, nós queremos neste momento levar a todas e todos, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, mensagem de vida, otimismo e esperança. Nós estamos iniciando, por assim dizer, um novo dia, mas especialmente também um novo mês de julho. Ontem tivemos o término do mês de junho, mês dedicado ao Sacratíssimo Coração de Jesus, que o coração de Jesus sempre continue a nos abençoar. E vejam que o Sagrado Coração de Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque, no dia 5 de dezembro de 1673, ele apareceu para esta religiosa, bem jovem, e o que ele reclamou, mostrando o coração dele aberto pela lança do soldado Longino, que era pagão, que não conhecia Cristo Jesus. E quando ele então levou a lança e abriu o coração de Jesus, nos diz a palavra de Deus, ainda saiu um pouquinho de sangue. Alguém pode dizer, mas como, Padre Pedro? Por que pouquinho? O senhor não sabe que todos nós adultos temos de 5 a 6 litros de sangue? Mas é que Cristo Jesus foi muito flagelado, açoitado, perdeu muito sangue, foi coroado com a coroa de espinhos, perdeu mais sangue, foi carregando a cruz para o Monte Calvário, foi perdendo sangue, e agora pregado na cruz, imagina só, abrindo ali as duas mãos, os pés, e então perdeu todo o sangue por amor de cada um de nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E nos diz a palavra de Deus, saiu um pouco de sangue. Aliás, o sangue aqui representa e quer nos falar da Eucaristia, onde a Santa Hóstia e o vinho se transforma no corpo e no sangue do Senhor Jesus. E também, nos diz a palavra de Deus, saiu um pouco ainda de água. O nosso organismo, grande parte é água. E a água aqui quer dizer Cristo Jesus permitindo, e Deus permitindo que saísse um pouco de água. A água vem simbolizar o batismo, que todos nós, grande parte, ao menos os católicos, os cristãos, foram batizados. Quando Deus nos aceitou como seus filhos adotivos, quando recebemos a graça santificante, e quando nós nos tornamos, então, filhos de Deus, e quando também pelo batismo foi apagado em nós o pecado de origem da desobediência de nossos primeiros pais. Então, aqui, o soldado Longino, então, abre o coração de
do Sagrado Coração de Jesus, que é o mesmo Cristo Jesus que deu a vida por nosso amor no alto da cruz. E escorreu, isso não está na Bíblia, mas pelos livros, pela tradição se sabe, escorreu um pouco de sangue pela mão do soldado Longino. E quando ele presenciou esse sangue, é claro que aqui está a graça de Deus, sem dúvida nenhuma. Esse sangue redentor trouxe a salvação já para o soldado Longino. E desde ali, então, ele tornou-se um fiel amigo de Cristo Jesus. Ele se instruiu na doutrina de Cristo, doutrina católica, tornou-se um grande santo. Tanto é que é São Longino, ou outros chamam de Longuinho. E sabe que muitas pessoas já me disseram: Padre Pedro, eu recebi uma graça especial de São Longuinho, ou de São Longino. Bem, então, aqui exatamente o Sagrado Coração de Jesus apareceu em 1673 para Santa Margarida Maria Alacoque e se queixou com ela, mostrando o coração dele aberto, e disse: eis o coração que tanto amou os seres humanos, lá no alto da cruz. Imagina, dar a vida, isso é um grande amor. E continuo a amar a todos os seres humanos. E agora vem a queixa. E dos seres humanos, da humanidade, das pessoas, eu recebo muita indiferença, muita ingratidão, muita frieza, muita tibieza e mesmo pecados. Então, nós deveríamos sempre amar o Sagrado Coração de Jesus, que é o mesmo Cristo Jesus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Procuremos sempre sermos devotos, assim como o apostolado da oração. E temos sempre a intenção, cada mês o Papa coloca para nós uma intenção pela qual nós somos convidados a rezar. Eu, os membros do apostolado da oração, e qualquer pessoa pode rezar nesta intenção. Eu vou agora para que todos os telespectadoras e telespectadores, por exemplo, também podem se unir. E vamos nos unir mentalmente, onde então nós rezemos para que aprendamos cada vez mais a discernir. O que quer dizer discernir? É exatamente a distinguir, a saber escolher caminhos de vida e a rejeitar tudo o que nos distancia de Cristo Jesus e do Evangelho. O que nos distancia de Cristo Jesus e do Evangelho, que é a Boa Nova? É a nossa, se alguém tem inimizade com um cunhado, com um irmão, com um vizinho, com um semelhante, seja com qualquer pessoa, se guarda ódio. O que Cristo Jesus disse, está bem claro aqui, já li mais de uma vez, quanto me consta, em São João, capítulo 15, versículo 17, quando Cristo Jesus disse: eu cumpri a minha missão e agora vou retornar para a casa do Pai, de onde eu vim. Então, em São João, capítulo 15, versículo 17, veja o que Cristo Jesus diz:
Já encontrei. Parece que o anjo da guarda meu veio ao encontro para que eu encontrasse logo na Bíblia. Então, Cristo disse: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, esta vontade de Cristo Jesus, de Deus Pai, é esta a vontade da Trindade Santa. E então somos convidados a não ofendermos ao Sagrado Coração de Jesus, mas amá-lo cada vez mais. Não ter tibieza, frieza, ingratidão para com o Sagrado Coração de Jesus. E então Margarida Santa Maria Alacoque, ela procurou, como tantas outras pessoas, como os membros do apostolado da oração, sempre rezar, louvar e agradecer ao Sagrado Coração de Jesus a vida que ele devotou em favor de todos e cada um de nós. E também, no domingo agora que passou, a Igreja Católica celebrou a festividade de dois grandes santos mártires. São Pedro, o primeiro Papa, que coordenou, que governou a Igreja Católica do ano 33, desde a morte de Cristo, até o ano 67, quando ele também deu a vida por amor a Cristo Jesus, lá em Roma, porque São Pedro, nós sabemos, ele nasceu lá em Cafarnaum, ao lado do mar de Tiberíades, também chamado o Mar da Galileia. Depois ele foi, como Cristo Jesus o convidou para ser o seu apóstolo, e o apóstolo número 1. Então, depois esteve em Jerusalém. Durante alguns anos, trabalhou na cidade de Antioquia e depois veio para Roma. Veio preso, porque ele, como cidadão romano, ele pediu e exigiu que ele fosse julgado em Roma. E lá ele teve muita liberdade. A chefia da segurança da polícia lá na época, como também hoje em dia, foram muito gentis para com ele. Mas ele foi decretada a morte dele pela crucificação, ou seja, crucifixão, tanto faz. E ali, quando os soldados começaram a pregá-lo na cruz, ele pediu: olha, eu não sou digno de ser pregado na cruz como Cristo Jesus, de cabeça para cima. Eu peço que me crucifixem de cabeça para baixo. E assim ele deu a vida por amor ao Cristo Jesus. São Paulo, vejam bem, São Paulo nasceu na cidade de Tarso e depois então veio para uma cidade bem maior, depois para também a cidade de Jerusalém, onde ele aprendeu a doutrina de Cristo Jesus, ensinada pelo um grande professor de nome Gamaliel, que era o maior e o melhor e o mais conhecido professor na época. Mas ele pertenceu, ele entrou num grupo, numa seita chamada dos fariseus. Os saduceus e, do outro lado, os fariseus, eles não se entrosavam, eles tinham ideias completamente diferentes.
Os fariseus, por exemplo, não acreditavam que nosso espírito, a nossa alma é imortal. Eles diziam, não, o ser humano é como um cachorrinho, como uma novilha, um boi, um leão, morreu, pronto, terminou. Não, o nosso corpo é material. Com a morte, aquilo que nós lemos, muitas vezes na Sagrada Escritura, mas especialmente em Gênesis capítulo 3, versículo 19, quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, dizendo, para que obedecer a Deus? Nós também somos inteligentes, nós também somos bonitos, nós queremos ser iguais a Deus. E essa passagem, me lembro, já disse aqui mais vezes, mas como existem sempre pessoas que é pela primeira vez que estão em sintonia conosco, é bom que ouçam. Então, ali Deus chegou vocês não querem mais me obedecer? Vocês que estão aqui felizes no paraíso, então agora vocês vão ver, da agora em diante, doravante, está bem claro, em Gênesis capítulo 3, versículo 19, doravante comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Veja só o que está acontecendo hoje em dia. A pessoa tem que lutar, tem que se esforçar. E quantas pessoas suam mesmo apesar do frio que nós estamos vivendo aqui, as pessoas suando, porque é um trabalho forçado para muitas pessoas. Comerás o pão com suor do teu rosto, está bem claro aqui, e do teu rosto até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Então, São Paulo era uma pessoa fanática, e como a religião de Cristo estava aumentando bastante pela nova filosofia, porque para muitos, antes de Cristo, aliás, tem uma passagem da Escritura que diz, Cristo dizendo, ouvistes o que foi dito, foi aquela lei de muitos, olho por olho, dente por dente. Alguém te fez mal, tu deves também te vingar, fazer o mal, perseguir essa pessoa. Cristo disse, ouviste que foi dito, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. O que foi dito antes de Cristo. E agora vem Cristo que diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos amigos, amai a todas as pessoas, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, assim adiante. Então, muita gente foi aderindo a Cristo Jesus, e exatamente pela nova filosofia. E o que é que aconteceu, então, com Paulo, que antes tinha o nome de Saulo, perseguia e perseguia os cristãos a cada passo, e agora com mais amigos, ele tomou uma carta das autoridades para ir para Damasco prender os cristãos, os seguidores de Cristo. Ele montado num belo cavalo, com mais amigos, ali acompanhando a ele para perseguir os amigos de Cristo Jesus. O que é que aconteceu? Quando chegou perto de Damasco, ele cai do cavalo, uma luz forte o atinge e ele ficou cego. E ele ouviu a voz de quem? A voz dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, respondeu, quem és, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues, porque
perseguir a um cristão, a um seguidor da mensagem de Cristo, que só procuram fazer o bem, então, quem persegue um cristão é como se perseguisse a mim. E agora Cristo diz para ele: tu vais para Damasco, e lá o profeta Ananias vai te instruir na religião e vai te batizar. Como é que ele podia ir para Damasco se ele estava cego? Então nos diz a palavra de Deus, os amigos, ou a tradição, digamos melhor, os amigos o levaram até Damasco para a casa do profeta Ananias. Ananias o instruiu na religião e o batizou. No momento do batismo, aquele Saulo, hoje o grande São Paulo, pela Igreja Católica, ele começa a ter a visão, a enxergar. E aí tornou-se um grande amigo de Cristo, já começou a anunciar a mensagem de Cristo lá em Damasco mesmo, e depois nós sabemos, ele escreveu 14 epístolas, 14 cartas, inspirado pelo Espírito Santo. Veio para Antioquia, veio para não sei quantas cidades, passou por muitas perseguições. É só você tomar as cartas de São Paulo, você vai encontrar ele ali relatando por tudo que ele passou, as calúnias, e mesmo passando um dia, uma noite no mar, enfim, no alto mar, enfim. Esse é o grande Saulo, agora Paulo, convertido, São Paulo. Quantas pessoas são devotas de São Paulo? E a festividade São Pedro e São Paulo sempre é celebrado no dia 29 de junho. E também o Papa também. E São Paulo também morreu, ou melhor, em Roma, e foi decapitado. Essa palavra decapitado vem do latim, do D privativo e caput. Caput quer dizer cabeça. Então, cortaram a cabeça dele. É um grande santo São Paulo. E também celebramos o dia de 29, o dia do Papa, que foi eleito, a questão de um mês e pouco atrás, com 133 votos de 133 cardeais de 70 países, representados aqui, os cardeais do mundo inteiro. E nós sabemos que para a eleição do Papa, somente são convidados para dar a presença e votar os cardeais que têm até 80 anos. Tem muitos cardeais que passaram de 80 anos, esses não fizeram parte da votação, da eleição do Papa. E o primeiro Papa foi São Pedro. Quando Cristo Jesus estava com os apóstolos, Cristo Jesus perguntou: o que é que o povo diz quem eu sou? Ali muitos alguns apóstolos disseram, uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, outros que você é Jeremias ou um outro profeta. Aí Cristo perguntou: e para vocês apóstolos, quem eu sou? Vocês que já estão 2 anos e meio comigo. Aí São Pedro logo respondeu: você pode tomar capítulo bem claro de São Mateus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o embaixador de Cristo. Tu és o profeta. Tu és o mensageiro de Deus que veio
morar em nosso meio, assumir a nossa natureza humana, em tudo igual a nós, seres humanos, menos no pecado. E aí o que é que disse também? Cristo Jesus logo acrescenta para São Pedro, está bem claro aqui na Bíblia, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, o fundamento firme, eu construirei a minha igreja. E colocando assim São Pedro já como o chefe dos apóstolos, o chefe da Igreja Católica, ou seja, o primeiro Papa. O Papa Leão XIV é o 267º Papa, ou seja, nos 2025 anos de existência da Igreja Católica, ele 267 papas que houve até hoje. Eu ainda vou falar no outro programa sobre o nosso Papa atual. E os santos, então, que nós celebramos hoje, exatamente, São Pedro e São Paulo, e os primeiros mártires de Roma, Santa Lucina, Basilides, Teobaldo e o bem-aventurado Januário Maria Sarnelli. E, então, especialmente os santos que celebramos hoje. E, especialmente, também comunicamos que no dia 5 agora, próximo sábado, lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, a igreja fica bem no centro ali de Coqueiros, na Estrada Geral, que leva ali para o Abrão, para Capoeiras e tal. Haverá um bingo, sábado, às 19 horas, com valiosos prêmios. Interessante que há uns 8, 10 dias atrás, eu falando com uma pessoa, convidei, olha, vai ter um bingo turista. Não, mas eu não vou, não. 3 dias depois a pessoa me telefonou, Padre Pedro, eu soube que tem valiosos prêmios entre televisão, bicicleta, uma porção de prêmios. Então eu resolvi e já vou passar na secretaria paroquial, comprar a minha cartela e vou participar desse maravilhoso bingo. Então, especialmente, estão convidados as pessoas que desejarem. A gente sabe que muitas pessoas gostam de participar desse encontro ali e também na possibilidade de ganhar um bingo. E nós também, então, vamos fazer uma pequena oração em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cuja festa litúrgica celebramos dia 27. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorando vosso auxílio, especialmente, e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado, fosse por vós esquecido. Animado eu, pois com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro em vós, me acolho e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro, ó Nossa Senhora, Mãe do Cristo e Nossa Mãe, a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos, Deus, ouvir propício e de me alcançar o que eu vos peço, que é exatamente uma grande graça. E nesse momento vamos terminando o nosso programa e também
com a bênção da água, nossa oração em favor das pessoas enfermas, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, a bênção sobre a água, bem como a bênção também em favor de todos os enfermos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 3 da tarde até 3h30, pela TV Primer, se Deus quiser.